Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, nós fazemos o Evangelho, hoje não vai ser diferente, reunidos com o mesmo propósito, com os mesmos pensamentos, nós aqui e vocês aí, juntos, no mesmo sentido, sintonizando não só a Rádio Fraternal, mas a sintonia divina do momento do Evangelho no Lar, do momento dessa introspecção que a gente faz, da análise da nossa conduta, da nossa postura com o Evangelho. E aí que a gente vai comparando, não no sentido de nos colocarmos em culpa, mas sim de aprimoramento, que esse é o propósito da doutrina espírita, nos aprimorarmos, que é exatamente o que Jesus veio nos ensinar, para que melhoremos, para que sejamos cada dia melhor. Por isso o Evangelho no Lar é uma porta aberta que a gente escancara para a espiritualidade amiga, vir nos amparar, nos intuir a fazer uma leitura do Evangelho e aí essa reflexão acerca de nós mesmos, que esse é o propósito nosso do progresso. Meu nome é Daniel, eu quem vou fazer a condução do Evangelho de hoje, estou acompanhado aqui da minha amiga Mara. Olá. Meu amigo William. Olá. Cada um vai, depois nós faremos a leitura, né, que hoje já adiantando, é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 5, o ponto de vista. Então, para você acompanhar, vendo a gente comentar, abre o seu evangelho aí, se porventura não o tiver, debaixo do vídeo, para você que nos acompanha aqui no YouTube, debaixo do vídeo aqui tem a descrição do texto que será lido hoje. Nós vamos ler os 3 primeiros capítulos, os 3 primeiros parágrafos, o último a gente resumiu, por quê? Para que haja mais tempo da nossa conversa, da nossa elucidação acerca do que vai ser lido aqui. E deixar o recado para você, compartilhar, levar adiante o site da Rádio TV Fraternal, que está aí na tela para vocês também, que é www.fraternal.net.br. Tem um conteúdo vasto, palestras, textos, indicações de livros, enfim, uma variedade da doutrina espírita que está à nossa disposição. E alguma coisa certamente vai te agradar lá e você pode compartilhar com quem precisa, às vezes uma dúvida, um esclarecimento, uma pergunta que não acha que não tem resposta e às vezes está lá numa palestra, num programa, num texto a ser lido no site da Fraternal. Lembrando também que a Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Então assim, não tem por onde fugir. Nós chegaremos de alguma maneira, a Rádio TV Fraternal chega até você. Tá bom? Então, para começar o Evangelho de hoje, né, o meu reino não é deste mundo, item 5, ponto de vista, vamos começar com a nossa oração inicial, que eu vou pedir para que o William a faça. Sim, com certeza. Bom, queridos amigos, vamos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse momento único, especial, esse momento de união, onde a gente pode desenvolver o nosso entendimento sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e também levar uma palavra de aconchego, um carinho para todos os nossos ouvintes, para que eles possam receber essa vibração, levar calma, paz e bondade ao coração de todos nós. E para iniciar o Evangelho de hoje, vamos fazer a oração que nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Então, item capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem por consequência enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita,
A vida corporal não é mais do que a rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça do que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Pois bem, meus amigos, meu reino não é deste mundo. Para entender o que Jesus quis dizer com isso, né, que é o capítulo 2, meu reino não é desse mundo, porque o propósito dele foi qual? Foi de vir aqui nos ensinar. E por que ele disse que o reino dele não era esse mundo? Porque aqui não havia aquele amor incondicional, aqui ainda não existe aquele amor incondicional como ele prega. Por isso a razão dele ter vindo para nos ensinar. Esse é o propósito. Aqui ainda não é cumprida plenamente a lei que Jesus nos ensina, a lei divina. Nós vemos, isso é fácil, não preciso provar, nós vemos inúmeras situações no nosso dia a dia que são contrárias às leis naturais, ou seja, às leis divinas. Então, por isso que ele diz que o reino dele não era desse mundo. Lembrando que Jesus é um espírito superior, de grande superioridade, ou seja, da sua pureza, lá como está elencado no capítulo do Livro dos Espíritos, na questão 100, ele é um espírito puro. Então, ou seja, o reino dele realmente não é deste mundo. Mas isso não impede que nós o alcancemos, que esse é o legado que ele nos deixou. Ou seja, que nos aperfeiçoemos burilando-nos, ou seja, trabalhando naquilo que nos é ruim, naqueles vícios que nós carregamos, para alcançarmos essa elevação espiritual. E aqui o que ele quer falar do ponto de vista é de como se vê, como se enxerga tudo isso. Então, acreditar numa só vida, acreditar que nós viemos aqui para viver essa vida, fica muitas perguntas, né? Muitas perguntas vão ficar sem respostas, né? Eu, por exemplo, faço sempre aquele questionamento: por que aquela mulher é minha mãe? Por que aquele homem é meu pai? Por qual razão disso? Porque Deus quer. Mas isso eu limito muito a minha fé. E é exatamente isso que ele está falando. A fé é ilimitada, ela tem que se expandir, ela tem que ser ampliada para eu enxergar o quê? Essa vida futura que existe. Não adianta eu ficar limitado a acreditar que é só uma existência, que é só uma vida, então que eu vim aqui, como se diz hoje em dia, eu vim aqui para trabalhar, correr atrás dos problemas, pagar os meus boletos e depois tudo se finda. Não, existe um propósito muito maior do que esse. Existe o propósito da nossa progressão intelectual, que é através dos nossos trabalhos, dos nossos ofícios, mas também existe também o progresso moral, pelo qual a gente tem que evoluir, que é o que Jesus veio nos ensinar. Então, para e passo, andando junto, lado a lado, essa é a razão da vida. Então, é progredir intelectualmente, mas sem abandonar o lado moral. É ter esses conceitos que Jesus nos ensinou, sabendo que nós vamos evoluir moralmente. Então, por isso que ele dá todo esse ponto de vista no Evangelho de hoje. Como que eu enxergo a vida? A vida se limita só a isso? Ou a vida é muito mais? Tem razão para essa pessoa ser meu filho, para essa pessoa ser minha filha, para essa pessoa ser minha mãe ou meu pai? Tem uma razão de estarmos na mesma família? Tem uma razão de exercer tal função, de eu passar por certa aprovação?
tudo existe um porquê, conforme a doutrina espírita nos ensina, através do Evangelho de Cristo. E não estou aqui sozinho, vou passar a palavra para os meus amigos aqui também, para me ajudar a gente esclarecer o máximo que a gente consegue aqui do ponto de vista do capítulo 2 hoje. Por favor, Maria. Eu? Como você disse, o capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E Jesus também ensinou que a felicidade não é deste mundo. Quando a gente escuta isso, a gente busca tanta felicidade, existem tantas palestras, tantos treinamentos para se encontrar a felicidade, mas a gente tem que saber, o Espiritismo nos explica que a felicidade não é deste mundo. A felicidade que nós vamos ter aqui será uma felicidade, se a gente chegar a ter felicidade, que muita gente parece que não tem felicidade. E eu acho que o ponto de vista é muito confortante para essas pessoas, para qualquer um de nós que acha que nunca teve uma felicidade, nunca se sentiu feliz. Mas se nós nos sentirmos felizes, vai ser uma felicidade momentânea, que não vai durar. Chico Xavier falava que tudo passa, quer dizer, foi dada essa mensagem para ele, né? Tudo passa, os momentos bons e os momentos ruins. Então, assim, vamos imaginar as pessoas que não se sentem felizes porque passam por provações inúmeras que muitas vezes a gente não passou, né? Eu não passei. Sejam elas por problemas materiais, sejam elas por solidões, por viverem sozinhas, e sejam elas por terem, vamos pensar numa pessoa, uma mãe que tem um filho, uma mãe e um pai que tem um filho com uma deficiência que a ciência não vai conseguir solucionar nessa vida. Imagine o sofrimento desses pais se forem pensar do ponto de vista da vida terrena, o sofrimento, a revolta que dá. Mas se todos nós conseguimos, diante dos nossos sofrimentos, conseguirmos pensar como está escrito aqui no Evangelho, que a vida terrena é um ponto na nossa eternidade ou na nossa imortalidade, que aqui é uma escola, que nós estamos aqui para evoluir intelectualmente e moralmente e também para solucionar ajustar as nossas arestas, né? E que se recebemos um filho assim, ou se recebemos pais que nos abandonaram, enfim, existem vários sofrimentos, é por um motivo. Mas se a gente olhar pelo ponto de vista da vida espiritual, que isso é transitório, tem um motivo, é transitório, e vai acabar um dia, que vai passar, nós vamos nos tornar um pouco mais confortados e mais felizes. Então a gente vai conseguir essa felicidade que, por mais que a gente tenha problemas, essa felicidade que é momentânea, mas é aquele suspiro de felicidade que nós vamos encontrar um dia. É a fé. Porque a vida é feita de equilíbrios, né? A gente tem os momentos felizes, como você falou, ainda que muitos não encontrem, acham que não existe a felicidade, ela pode até existir, mas vai ter os momentos mais complicados também. Então compete a nós, como a lição de todo o Evangelho fala, do equilíbrio, né? Da gente equilibrar. E a vida futura nos dá uma certa esperança, porque do mesmo lado, que se eu sou pessimista e acho que tudo se acaba aqui, eu posso achar que também pode piorar. Então, melhor acreditar, ter essa fé robusta, como o Evangelho nos ensina, de que o melhor pode vir, mas depende de mim. É o tal negócio que a gente fala aqui, plantar e colher. Sim. Então, você tem que estar sabendo o que você está plantando hoje para colher lá na frente. Sem dúvida. É interessante, né, pessoal? Essa questão do ponto de vista é interessante porque, como você citou, a gente pode ter divergências, é normal ter divergências. Mas uma questão que é importante, e você colocou na tua leitura, que eu achei bem legal, e exemplifica bastante isso que nós estamos falando, é a questão que já está logo no início do primeiro parágrafo, né? Que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, o que ele quer dizer aqui, na verdade, né? O homem de fé, cristão, que acredita na vida eterna, ou seja, que o espírito é imortal, que nós estamos aqui com o corpo emprestado, aprendendo, né,
estudando, para quê? Para ter uma melhora na nossa conduta moral, fazer a nossa reforma íntima agora, para que a gente não sofra depois. Esse cuidado no trato com os nossos irmãos, respeitar. Por quê? É porque existe a preocupação de que existe sim uma sequência na nossa vida. Nossa vida vai continuar depois da nossa morte aqui nesse planeta. Então, isso traz um aconchego para nós. Sabemos que isso aqui é só passageiro. Na verdade, a gente está aqui aprendendo com uma lição importantíssima, uma oportunidade talvez que a gente, se não aproveitar, não terá mais, de evoluir, né? de trazer para agora os ensinamentos do nosso mestre, fazer já. Porque se o homem que não tem fé, que não crê numa vida futura, ele não está preocupado, ele não vai se preocupar muito com a conduta moral. Porque daqui um tempo eu vou morrer e vai acabar tudo. Ou seja, eu não vou respeitar então algumas regras, eu não vou respeitar o meu irmão. O que vai adiantar eu fazer tudo isso em troca de quê? A troca está aí. Sim. Né? A troca por uma vida nova, né? Uma vida na essência real, que é a vida, né? E o Espiritismo veio para ajudar a gente a entender um pouco melhor, né? Essa questão. É como você está falando, acreditar também que a vida se extingue com a morte, que é exatamente o que ele está falando, tudo bem, respeita a opinião de quem tem essa ideia, mas que não faz muito sentido. Ao mesmo tempo que eu acreditando, sabendo da reencarnação, mas ao mesmo tempo, deixa na próxima eu faço, aquilo que eu comentei agora. E se for pior? Se for pior. Mas com certeza vai ser. Né? O que a gente não conserta aqui vai piorando. Volta, né? Lógico. Então, é a lição mal aprendida, como você falou do mundo é uma escola, a gente vem para aprender. O aluno repetente volta a fazer a lição, vai fazer de novo. Então, se você não quer fazer, melhorar agora é o caminho. Né? Mudar agora é o caminho. E aí, qual a sua reflexão? Qual o seu ponto de vista sobre esse tema do Evangelho também? O que você pensa? Esse olhar amplo sobre a vida que ele está nos ensinando aqui, de não olhar só para o momento de agora, mas no porvir. Tudo isso pautado no quê? Na fé que está aliado diretamente com a esperança. Porque, veja, o ensinamento hoje foi bem esse. Né? É a fé que alimenta a esperança. Então, tem uma esperança que as coisas vão melhorar, que nós vamos para o reino de Jesus, né? Nós vamos habitar aquele reino celestial, aquele reino feliz de espíritos puros. Então o caminho começa hoje, eu mudando a minha conduta, procurando a lei do amor ser a pauta do meu dia a dia, que é o nosso desafio. Sendo difícil ou não, é o nosso desafio. Então, passando agora, eu vou pedir para a Mara fazer a vibração e a prece final. Então vamos lá. Todos nós que estamos ligados nessa corrente deste Evangelho no lar, vamos nos unir em pensamento e agradecer a Deus por essa oportunidade bendita. Por essa oportunidade de estarmos aqui falando, refletindo, em nome de Jesus Cristo. E agradecidos e unidos nessa vibração de amor, de luz, de bondade, nós vamos pedir a Jesus, a equipe espiritual do Evangelho no Lar, aos benfeitores, trabalhadores de Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Santíssima, para que leve toda essa vibração que nós temos, cada um, ao local, aos locais mais necessitados, a cada cantinho que esteja em sofrimento no momento de agora. Que Jesus chegue até esse canto, abrace o seu filho, o seu irmão, o Filho de Deus, que sofre e que precisa do amor de Jesus Cristo. Em cada local, em cada canto, que todos sejam abraçados, Jesus. Nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, enfim, em qualquer local que esteja em sofrimento, em desacordo
com a sua mensagem, com a sua doutrina, com os seus ensinamentos. E como nós falamos hoje, que o seu reino não é deste mundo, nós pedimos para que leve a cada um de nós, Jesus, um pouco do seu reino neste momento. E vamos fortemente imaginar uma luz divina a nos envolver, a envolver a cada um de nós, nos protegendo, afastando de nós todos os males, todas as desesperanças, todos os sofrimentos. Que essa luz nos proteja e nos fortaleça no seu amor, Jesus. E pedimos igualmente que essa luz envolva aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles em que estamos pensando neste momento. Que essa luz divina fortaleça, afaste os males, afaste tudo que for de negativo de cada um de nós. Que o seu amor nos ampare, que a sua fé nos leve adiante e que consigamos trilhar o seu caminho, degrau por degrau, passo por passo. E assim seja, graças a Deus. Muito bem, e assim chegamos à conclusão de mais um Evangelho, graças a Deus. E o propósito da rádio é esse, levar a palavra do Cristo através da doutrina espírita para quem quer que seja. Portanto, leve adiante, compartilhe, deixe seu like, mande seus comentários, fique à vontade. E não deixe de visitar também o site da Rádio e TV Fraternal. É um grande prazer tê-los conosco, né? Todo esse trabalho nós dependemos de vocês também. Então, tudo é feito por nós, para nós, junto com Jesus. Esse é o caminho do entendimento. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e nós esperamos revê-los na semana que vem. Até lá, uma semana muito abençoada para todos nós. Que assim seja. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.